universo, há estruturas tão colossais que contêm milhares de galáxias inteiras. Este audiolivro te convida a explorar os aglomerados galácticos, gigantes invisíveis que sustentam a arquitetura do cosmos. Que segredos escondem essas massas gravitacionais? E como podem nos ajudar a entender o passado e o destino do universo? Uma travessia pelo esqueleto oculto do espaço, onde cada galáxia é apenas uma peça de algo muito maior. Em primeiro lugar, é importante saber o que são exatamente os aglomerados galácticos. Imagine uma festa cósmica, onde as galáxias são os convidados. Algumas dessas festas são grandes e barulhentas, com muitas galáxias compartilhando o mesmo espaço. Outras são menores e tranquilas, com apenas algumas galáxias presentes. Em essência, um aglomerado galáctico é um grupo de galáxias que estão unidas pela gravidade, formando uma estrutura que pode conter desde dezenas até milhares de galáxias. Nesse sentido, são como um clube exclusivo no vasto universo. A importância dos aglomerados galácticos vai além de seu número. Eles são cruciais para entender como a matéria se organiza no universo. Assim como os edifícios de uma cidade se agrupam para formar uma paisagem urbana, as galáxias se agrupam em aglomerados, e esses aglomerados, por sua vez, se agrupam em estruturas ainda maiores. No entanto, o que há por trás de sua formação? Como se criam essas mega-estruturas cósmicas? A resposta a essa pergunta é fascinante e revela uma história de colisões e fusões ao longo de bilhões de anos. Os aglomerados galácticos se formam a partir de pequenas agrupações de matéria que, à medida que o universo se expande, começam a atrair mais matéria ao seu redor. É como se um pequeno ímã começasse a atrair limalhas de ferro, crescendo cada vez mais. Essa acumulação de matéria não inclui apenas galáxias, mas também gás quente e matéria escura, que desempenham um papel crucial na estabilidade e evolução dos aglomerados. Falando em matéria escura, você já se perguntou o que é e por que é tão importante? Embora não possamos vê-la nem tocá-la, estima-se que a matéria escura compõe aproximadamente 85% da massa total do universo. No caso dos aglomerados galácticos, ela atua como uma estrutura invisível que mantém as galáxias unidas e permite que se movam e evoluam. Sem a matéria escura, as galáxias simplesmente se dispersariam. Portanto, embora não a vejamos, sua influência é fundamental. À medida que exploramos os aglomerados galácticos, é essencial reconhecer que nem todos são iguais. A evolução do universo é profundamente influenciada pelos aglomerados galácticos. À medida que o universo se expande, esses colossos cósmicos atuam como blocos de construção, moldando a estrutura em grande escala. O estudo desses aglomerados nos ajuda a entender como o universo mudou ao longo do tempo e o que nos reserva o futuro. À medida que nos aprofundamos no estudo dos aglomerados galácticos, nos deparamos com uma infinidade de perguntas intrigantes. Como podemos observar esses gigantes da Terra? Que tecnologias e métodos são utilizados para estudá-los? E além da astronomia, que implicações os aglomerados galácticos têm para nossa compreensão do universo e nossa própria existência? O universo é um lugar vasto e enigmático, e os aglomerados galácticos são uma das chaves para desvendar seus segredos. Ao compreender sua formação, evolução e interação, não apenas ampliamos nosso conhecimento sobre o cosmos, mas também nos aproximamos um pouco mais de resolver os mistérios que ainda permanecem na escuridão. Os aglomerados galácticos são, sem dúvida, uma porta de entrada para o entendimento do universo em sua totalidade. Os aglomerados galácticos são verdadeiras maravilhas do universo, mas o que são exatamente? Em termos simples, um aglomerado galáctico é um vasto grupo de galáxias que se mantém unidas pela gravidade. Mas não se trata de qualquer grupo de galáxias. Esses aglomerados podem conter desde algumas dezenas até milhares de galáxias, formando assim algumas das estruturas mais grandes e complexas do cosmos. Você consegue imaginar uma cidade no espaço, onde cada galáxia é como um edifício e juntas formam um conjunto impressionante que desafia nossa compreensão do universo? A composição de um aglomerado galáctico é fascinante. Além das galáxias, esses aglomerados estão cheios de gás quente, que muitas vezes brilha em raios X, e uma quantidade significativa de matéria escura que não podemos ver diretamente, mas cuja presença é fundamental para manter unidas as galáxias. Pense na matéria escura como a cola invisível que mantém a estrutura desse enorme conjunto. Sem ela, as galáxias se dispersariam como se não houvesse nada que as unisse. Os tamanhos dos aglomerados galácticos também são impressionantes.
Alguns se estendem por milhões de anos-luz, o que significa que a distância entre as galáxias dentro de um aglomerado pode ser enorme. Para colocar em perspectiva, se considerarmos que nossa galáxia, a Via Láctea, é como uma pequena árvore em uma floresta, um aglomerado galáctico seria como uma vasta floresta cheia de árvores de diferentes formas e tamanhos, todas crescendo juntas em um ecossistema complexo. Agora, qual é a importância desses aglomerados no universo? Sua existência nos oferece pistas sobre a formação e evolução das galáxias. Ao estudar os aglomerados galácticos, os astrônomos podem entender melhor como as galáxias se agrupam e como interagem entre si ao longo do tempo. Isso é como observar diferentes grupos de animais na natureza. Cada grupo tem sua própria dinâmica, suas próprias interações e sua própria história. Imaginemos que os aglomerados galácticos são como grandes comunidades. Dentro dessas comunidades, cada galáxia tem seu próprio papel, assim como os habitantes de um bairro. Algumas galáxias podem ser maiores e dominantes, enquanto outras são menores e podem ser influenciadas por suas vizinhas. Esse tipo de interação é fundamental para entender como as galáxias se desenvolvem ao longo de bilhões de anos. Além disso, a forma como os aglomerados galácticos se formam é um processo incrível. No universo primitivo, após o Big Bang, a matéria se agrupava de maneira irregular. Com o tempo, essas pequenas concentrações de matéria começaram a atrair mais material ao seu redor, formando os primeiros aglomerados. Assim, a gravidade atua como um ímã, atraindo galáxias e gás para o centro do aglomerado. E quanto à matéria escura nesse processo? A matéria escura é fundamental para a estabilidade dos aglomerados galácticos. Sem ela, não poderíamos explicar por que as galáxias se mantêm unidas. É como se estivéssemos construindo uma casa sem fundações. Sem essas fundações sólidas, tudo desmoronaria. Ao compreender a matéria escura, os cientistas podem desvendar os segredos que cercam a formação e a evolução dos aglomerados. É essencial reconhecer que nem todos os aglomerados galácticos são iguais. Existem aglomerados ricos, que contêm muitas galáxias e uma grande quantidade de matéria, e aglomerados pobres, que são menos densos e têm menos galáxias. Essa classificação nos ajuda a entender a diversidade do universo e como as galáxias se organizam em diferentes ambientes. Os aglomerados galácticos também são lugares de intensa atividade. As galáxias dentro de um aglomerado não são estáticas, interagem, colidem e às vezes se fundem. Esses encontros podem desencadear a formação de novas estrelas, o que adiciona ainda mais complexidade à vida dentro de um aglomerado. Assim, cada aglomerado pode ser visto como um laboratório cósmico, onde estão sendo realizados experimentos em grande escala na formação de galáxias e estrelas. Você já pensou em como as galáxias se movem dentro de um aglomerado? A dinâmica desses movimentos é fascinante. As galáxias não se deslocam através do aglomerado de maneira uniforme. Ao contrário, estão em constante interação, afetadas pela gravidade de suas companheiras. Essa dança gravitacional pode dar origem a fenômenos impressionantes, como a criação de galáxias elípticas a partir de fusões. À medida que continuamos explorando os aglomerados galácticos, torna-se evidente que seu estudo é crucial para compreender a história do universo. Cada aglomerado é como uma cápsula do tempo que contém pistas sobre os eventos que moldaram nosso cosmos. Desde a formação das primeiras galáxias até a evolução de estruturas mais complexas, os aglomerados nos contam uma história profunda e rica. Em resumo, os aglomerados galácticos são muito mais do que simples agrupamentos de galáxias. São ambientes dinâmicos, cheios de mistérios e oportunidades para a formação de novas estrelas, e são fundamentais para entender a estrutura do universo. Ao explorar sua composição, formação e dinâmica, nos aprofundamos nos segredos mais profundos do cosmos e na própria história de nossa existência. Se você está gostando desta viagem pelo universo e quer continuar explorando mais mistérios do cosmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like no vídeo. A formação de aglomerados galácticos é um processo fascinante que pode ser comparado à criação de um vasto e complexo ecossistema na Terra. Imagine um grande lago cercado por montanhas, onde as correntes de água trazem nutrientes e vida. No universo, esse lago é o espaço vazio e as correntes são as forças gravitacionais que atraem galáxias e matéria escura em direção a um ponto comum. Mas, como se inicia esse processo? Primeiro, é essencial entender que o universo nem sempre foi como o conhecemos hoje. No início, tudo estava cheio de uma mistura de partículas subatômicas flutuando em um mar de energia.
Com o tempo, essas partículas começaram a se agrupar, formando nuvens de gás e poeira. À medida que essas nuvens esfriavam, a gravidade começou a desempenhar seu papel, atraindo mais e mais material para elas. Assim é como nascem as primeiras estrelas, mas aqui é onde a história se torna ainda mais intrigante. Quando várias estrelas nascem na mesma região do espaço, começam a influenciar umas às outras através da gravidade. É como se tivessem uma dança cósmica, onde cada estrela puxa as outras em direção ao seu centro. Nesse processo, algumas dessas estrelas podem formar galáxias pequenas. Mas o que acontece quando essas galáxias pequenas se encontram? A resposta é que podem se fundir, criando estruturas maiores. Esse fenômeno é o que dá origem aos aglomerados galácticos. A fusão de galáxias é apenas uma parte do processo. À medida que essas estruturas crescem, a gravidade continua puxando mais galáxias e matéria escura para elas. É um ciclo contínuo, onde cada nova adição faz com que o aglomerado se torne mais massivo e complexo. Pense nisso como um ímã que atrai elementos metálicos. Cada vez que um novo componente é adicionado, o ímã se torna mais forte e capaz de atrair ainda mais. A formação de aglomerados também é influenciada pela expansão do universo. À medida que o espaço se expande, algumas regiões se tornam mais densas, o que significa que a gravidade nessas áreas é mais forte. Nessas zonas densas, a matéria se agrupa mais rapidamente, facilitando a formação de aglomerados galácticos. Isso gera um jogo delicado entre a expansão do universo e a atração gravitacional, onde ambas as forças atuam em uma dança cósmica. Um aspecto fascinante é o papel da matéria escura nessa formação. Embora não possamos ver a matéria escura, sabemos que ela está presente devido à sua influência gravitacional. Age como um esqueleto invisível que sustenta os aglomerados galácticos, proporcionando a estrutura necessária para que as galáxias se agrupem e se mantenham unidas. Sem essa misteriosa matéria, os aglomerados galácticos não existiriam como os conhecemos. Os aglomerados galácticos também podem variar em tamanho e densidade. Alguns são ricos em galáxias e matéria, enquanto outros são mais dispersos e contêm menos galáxias. Essa variabilidade se deve à história de formação de cada aglomerado, que muitas vezes é marcada por eventos únicos, como fusões galácticas ou interações com outros aglomerados. Cada aglomerado tem sua própria narrativa, um relato de seu crescimento e evolução ao longo do tempo cósmico. A influência dos aglomerados galácticos não se limita à sua própria formação. Uma vez estabelecidos, podem afetar o ambiente ao seu redor. Por exemplo, podem atrair outros aglomerados, criando superaglomerados ainda maiores, o que demonstra que a gravidade tem um impacto em escalas muito maiores do que poderíamos imaginar. Isso nos leva a compreender que, no universo, tudo está interconectado. Os aglomerados são parte de uma rede cósmica em constante evolução. Você já se perguntou como esses processos de formação de aglomerados galácticos influenciam a evolução das galáxias individuais? À medida que as galáxias se agrupam em aglomerados, sua interação pode levar à formação de novas estrelas e sistemas estelares, enriquecendo assim o universo com mais elementos e diversidade. O ciclo de vida de uma galáxia se entrelaça com o ciclo de vida dos aglomerados, mostrando que cada um depende do outro para sua existência. No final, a formação de aglomerados galácticos é um testemunho do poder da gravidade e das forças cósmicas que moldam nosso universo. Cada aglomerado é um exemplo de como a matéria pode se organizar em estruturas complexas a partir do caos inicial. À medida que continuamos explorando o cosmos, cada descoberta sobre os aglomerados galácticos nos aproxima um pouco mais de entender nosso lugar no universo e a história que compartilhamos com essas majestosas estruturas. A curiosidade humana nos leva a indagar mais sobre esses gigantes cósmicos. Cada nova pesquisa abre portas a perguntas mais profundas e nos desafia a seguir buscando respostas. Os aglomerados galácticos não são apenas um fenômeno astronômico. São um espelho no qual refletimos nossa própria busca por conhecimento e compreensão do universo que nos rodeia. Em cada aglomerado, há uma história esperando para ser contada, e em cada história, há um pedaço de nós mesmos. O que realmente sustenta as galáxias nesses enormes aglomerados que observamos no universo? A resposta reside em um conceito fascinante e misterioso: a matéria escura. Para entender sua importância, primeiro devemos imaginar um cenário em que o universo é um vasto oceano. Nesse oceano, as galáxias são como ilhas flutuantes, visíveis e belas, mas o que as mantém unidas em um aglomerado é algo que não podemos ver, sentir
ou tocar a matéria escura. A matéria escura é um tipo de matéria que não emite luz nem energia, o que a torna invisível e extremamente difícil de detectar. Mas, como sabemos que existe? Os cientistas chegaram a essa conclusão a partir da observação do movimento das galáxias dentro dos aglomerados. Quando analisamos como se movem essas ilhas galácticas, notamos que se desenrolam de uma maneira que não pode ser explicada apenas com a matéria visível. É como se as ilhas flutuassem em um mar de algo que não podemos ver, mas que exerce uma impressionante força gravitacional. Imaginemos um grupo de amigos jogando futebol em um campo. Se todos estão correndo e fazendo jogadas, mas há uma força invisível que os mantém juntos. Isso é semelhante ao que ocorre em um aglomerado galáctico. A matéria escura atua como um treinador que, embora não esteja à vista, tem um impacto enorme em como as galáxias se movem e se organizam. Sem essa matéria escura, as galáxias se dispersariam como folhas ao vento, incapazes de formar esses majestosos aglomerados. Uma das perguntas mais intrigantes é: de onde vem a matéria escura? Embora não tenhamos respostas definitivas, os cientistas propuseram várias teorias. Algumas sugerem que poderia ser composta por partículas exóticas que nunca detectamos, enquanto outras falam da possibilidade de que exista algum tipo de energia escura que influencia a matéria escura. A busca para descobrir a natureza da matéria escura se assemelha a uma emocionante caça ao tesouro cósmica, onde cada pista nos aproxima mais de entender os segredos do universo. A matéria escura não é apenas crucial na formação dos aglomerados galácticos, mas também desempenha um papel vital em sua evolução. À medida que o universo se expande, a matéria escura atua como um esqueleto cósmico, guiando o crescimento das estruturas do universo. Sem essa rede invisível, os aglomerados galácticos não poderiam adquirir a massa e a forma que observamos hoje. É um pouco como um arquiteto que, sem ser visto, projeta a estrutura de um edifício. Também é interessante considerar como a matéria escura influencia a interação entre as galáxias dentro de um aglomerado. Quando duas galáxias se aproximam, a matéria escura pode atuar como um amortecedor, afetando a gravidade e alterando sua trajetória. Isso pode levar a fusões galácticas, onde duas galáxias se unem para formar uma nova entidade, semelhante a como dois rios podem confluir em um só. Essas fusões são fundamentais para a evolução das galáxias e, ao mesmo tempo, para a formação de novas estrelas. Mas por que é tão difícil detectar a matéria escura? A resposta está em sua própria natureza. Por não interagir com a luz da maneira que a matéria normal faz, não podemos observá-la diretamente. Essa ausência de interação é como tentar ver o ar. Sabemos que está lá porque sentimos sua presença, mas não podemos vê-lo. Os cientistas estão trabalhando em múltiplas abordagens, desde experimentos em laboratórios subterrâneos até observações de galáxias distantes, para tentar desvendar esse enigma. Além disso, a matéria escura tem uma distribuição que se assemelha a uma teia cósmica. Em vez de estar uniformemente distribuída, concentra-se em certas áreas, formando o que se conhece como halos de matéria escura ao redor dos aglomerados galácticos. Esses halos são essenciais para entender como as galáxias se agrupam e como evoluem com o tempo. Imaginemos um grande ímã que atrai as galáxias para si, criando uma dança cósmica que dá forma à estrutura do universo. Os aglomerados galácticos são, portanto, laboratórios naturais onde os efeitos da matéria escura podem ser estudados. Cada observação que realizamos nos fornece pistas sobre seu funcionamento e seu papel na história do cosmos. A relação entre a matéria escura e os aglomerados galácticos é uma das muitas peças do quebra-cabeça que os astrônomos buscam resolver. À medida que avançamos em nossa compreensão, também nos deparamos com perguntas mais complexas. O que aconteceria se a matéria escura não for o que pensamos? Poderia haver formas de matéria ou energia que ainda não descobrimos? Cada resposta que encontramos gera novas perguntas, alimentando nossa curiosidade e nosso desejo de explorar além do conhecido. A busca pela matéria escura é uma jornada que nos leva aos confins do universo e, ao mesmo tempo, aos limites de nossa compreensão. Em cada aglomerado galáctico, há uma história a contar, uma história que está entrelaçada com a matéria escura e a evolução do cosmos. À medida que continuamos explorando esses temas, nos aproximamos um pouco mais de desvendar os mistérios que fascinaram a humanidade por séculos. Em resumo, a matéria escura é uma parte essencial da estrutura do universo.
Sem sua influência, os aglomerados galácticos não existiriam como os conhecemos. É o fio invisível que une as galáxias e guia sua evolução ao longo do tempo. Assim, sempre que olhamos para o céu noturno e contemplamos as estrelas, devemos lembrar que há muito mais do que podemos ver e que a matéria escura continua sendo um dos grandes mistérios da astronomia moderna. Os aglomerados galácticos são como grandes vizinhanças no vasto universo, onde as galáxias vivem, interagem e evoluem juntas. Mas você sabia que nem todos os aglomerados galácticos são iguais? Existem diferentes tipos, cada um com suas próprias características e particularidades. Convido você a descobrir a fascinante classificação desses gigantes do cosmos. Primeiro, vamos falar dos aglomerados ricos. Imagine uma festa onde todo mundo está convidado. Mas neste caso, os convidados são uma grande quantidade de galáxias. Os aglomerados ricos são aqueles que contêm um grande número de galáxias, muitas vezes mais de 100. Eles são como um movimentado shopping center cheio de atividade, onde as galáxias se deslocam e interagem entre si. Esses aglomerados são muito importantes para os astrônomos, pois sua grande densidade torna mais fácil o estudo. Por outro lado, temos os aglomerados pobres. Pense em um pequeno café em uma rua tranquila, onde há apenas algumas pessoas desfrutando de seu café. Assim são os aglomerados pobres, que têm menos galáxias, geralmente menos de 30. Embora possam parecer menos impressionantes que seus primos ricos, esses aglomerados também são essenciais para entender a diversidade da estrutura cósmica. Eles nos ensinam que o universo não é apenas um lugar de grandes aglomerações, mas que também existem áreas mais solitárias e dispersas. Além da quantidade de galáxias, os aglomerados também se diferenciam por sua composição. Alguns aglomerados são compostos principalmente por galáxias elípticas, enquanto outros têm em sua maioria galáxias espirais. As elípticas são como velhos sábios, com uma forma arredondada e uma aparência mais tranquila. Por outro lado, as galáxias espirais são mais jovens e ativas, com braços que se estendem em um design bonito e dinâmico. Essa mistura de tipos de galáxias em um aglomerado pode nos dar pistas sobre sua história e como interagiram ao longo do tempo. Os aglomerados galácticos não são apenas um lar para as galáxias, mas também abrigam uma grande quantidade de matéria escura. Imagine que em uma festa, a maior parte da energia não está no que se vê, mas no que não se vê, como a música de fundo. A matéria escura atua como essa música, influenciando como as galáxias se movem e como os aglomerados se estruturam. Embora não possamos vê-la diretamente, essa matéria escura é essencial para manter a coesão dos aglomerados, agindo como uma cola invisível que une as galáxias. Um aspecto fascinante dos aglomerados galácticos é sua evolução. Com o passar do tempo, os aglomerados podem mudar de categoria. Um aglomerado pobre pode atrair mais galáxias e se transformar em um aglomerado rico. Esse processo é como um pequeno negócio que se expande e atrai mais clientes. À medida que as galáxias se juntam, novas estrelas podem se formar e novas dinâmicas podem surgir no aglomerado. Assim, os aglomerados não são entidades estáticas, estão em constante mudança e evolução. A forma como as galáxias se agrupam dentro de um aglomerado também é interessante. Algumas galáxias podem estar mais próximas umas das outras, enquanto outras podem estar mais distantes. Isso pode criar uma variedade de interações, desde a fusão de galáxias até encontros próximos, onde se influenciam mutuamente sem se unir. Essas interações são essenciais para a evolução das galáxias, pois podem desencadear novas formações estelares e alterar a estrutura dessas galáxias. Os aglomerados galácticos também podem ser classificados de acordo com sua estrutura. Alguns têm uma distribuição mais uniforme, enquanto outros mostram uma clara hierarquia, com grandes galáxias dominando as menores. Esse fenômeno se assemelha a uma cadeia de montanhas, onde alguns picos são mais altos e proeminentes que outros, criando uma paisagem cósmica diversa e rica em variações. Mas como se formam esses aglomerados galácticos? Na maioria das vezes, eles se formam a partir da gravidade. Pequenos agrupamentos de galáxias podem atrair outras ao longo de bilhões de anos, criando um aglomerado maior. Esse processo é semelhante a como uma bola de neve fica maior à medida que rola por uma ladeira, acumulando mais e mais neve em seu caminho. A gravidade atua como um motor por trás dessa acumulação, atraindo mais galáxias para o centro do aglomerado. À medida que exploramos mais a fundo esses aglomerados, também descobrimos que alguns são extraordinariamente antigos.
Alguns aglomerados podem ter existido desde quase o início do universo, atuando como cápsulas do tempo que nos oferecem informações sobre a história do cosmos. Eles são como antigos monumentos que nos falam de épocas passadas, permitindo-nos entender como o universo mudou ao longo de bilhões de anos. É fascinante pensar que nesses aglomerados galácticos a própria vida pode estar em jogo. A presença de diferentes tipos de galáxias e as interações que ocorrem entre elas podem influenciar a formação de novas estrelas e, potencialmente, a criação de sistemas planetários onde a vida poderia surgir. Assim, os aglomerados galácticos não são apenas importantes de uma perspectiva cósmica, mas também podem ter implicações para nossa própria existência. Finalmente, não podemos esquecer que os aglomerados galácticos são um campo de estudo ativo para os astrônomos. Com cada nova observação, aprendemos mais sobre como se formam, evoluem e se desintegram. À medida que a tecnologia avança, nossos telescópios se tornam mais poderosos e capazes de ver além do que um dia pensamos ser possível. Cada descoberta nos aproxima mais de compreender os mistérios do universo e nosso lugar nele. Assim, da próxima vez que olhar para o céu estrelado, lembre-se de que por trás de cada ponto de luz pode haver uma galáxia em um aglomerado galáctico, fazendo parte de uma história cósmica muito maior. Esses gigantes do universo são, de fato, o próprio tecido da estrutura cósmica, unindo galáxias, estrelas e, potencialmente, a vida em um vasto e belo cenário cósmico. As galáxias dentro de um aglomerado galáctico não são apenas companheiras cósmicas, mas mantêm uma relação dinâmica e emocionante. Mas, como essas vastas cidades de estrelas realmente interagem, imaginemos uma enorme dança em que cada galáxia é um par que se move em uma coreografia cósmica, onde algumas se aproximam, outras se afastam e algumas se fundem em um espetáculo fascinante de luz e matéria. As interações entre galáxias podem variar desde encontros amistosos até colisões dramáticas. Quando duas galáxias se aproximam, começam a sentir a atração gravitacional uma da outra, como se fossem ímãs. Essa força pode alterar suas trajetórias e, em alguns casos, provocar que suas formas se entrelacem, criando um espetáculo visual impressionante. Você consegue imaginar como seria ver duas galáxias dançando juntas no espaço, seus braços espirais se entrelaçando em um abraço cósmico? Um fenômeno fascinante é o das fusões galácticas. Essas ocorrem quando duas galáxias se encontram de frente e se combinam, formando uma única entidade maior. Durante esse processo, não apenas as estrelas se fundem, mas também o gás e a poeira que formam novas estrelas em um espetáculo de criação. Você já se perguntou o que acontece com as estrelas que estavam no caminho dessa colisão? Algumas podem ser lançadas a novas órbitas, enquanto outras podem ser absorvidas pela nova galáxia. Imagine um jogo de bilhar cósmico, onde cada estrela é uma bola que pode mudar de destino em um instante. As interações nem sempre são tão dramáticas. Algumas galáxias podem simplesmente passar perto umas das outras, em um fenômeno conhecido como encontros próximos. Durante esses encontros, os efeitos da gravidade podem provocar a formação de novas estruturas, como braços espirais ou até mesmo uma nova geração de estrelas. Esses encontros são como conversas entre amigos que podem levar a novas ideias e mudanças. Quem diria que um simples toque gravitacional poderia dar origem a novas estrelas? Agora, qual é o papel da matéria escura nessas interações? A matéria escura, essa substância misteriosa que não podemos ver, mas sabemos que está lá, afeta a gravidade das galáxias e, portanto, suas interações. Ela serve como uma estrutura invisível que orienta e controla o movimento das galáxias, como se fosse o maestro desse grande balé cósmico. Sem ela, o comportamento das galáxias seria muito diferente. Você consegue imaginar uma dança sem música, onde os dançarinos não sabem quando se mover? As interações entre galáxias também podem ter um impacto na formação de estrelas. Quando o gás é comprimido durante uma colisão ou um encontro próximo, pode desencadear a criação de novas estrelas. Esse processo é semelhante a como uma nuvem densa pode produzir chuva ao ser comprimida. Assim, cada colisão ou encontro próximo pode ser uma oportunidade para que novas estrelas nasçam e brilhem no vasto universo. Um aspecto interessante dessas interações é o papel dos aglomerados galácticos como viveiros de novas galáxias. Quando um aglomerado se forma, as galáxias que o compõem começam a interagir e a se fundir, o que pode resultar na criação de novas galáxias. É como uma fazenda cósmica onde, a partir da mistura de diferentes espécies, surgem novas formas de vida.
Cada novo aglomerado que se forma é uma oportunidade para que uma nova história galáctica comece. No entanto, nem todas as interações são construtivas. Às vezes, as galáxias podem ser destruídas ou despojadas de seus componentes durante essas colisões. É um lembrete de que o universo é tanto um lugar de criação quanto de destruição, um ciclo constante de vida e morte. Você consegue imaginar o destino de uma galáxia que, ao ser capturada pela gravidade de outra mais massiva, é dilacerada e transformada? As interações galácticas também podem influenciar a evolução das galáxias individuais. Uma galáxia que se encontra em um aglomerado pode experimentar mudanças significativas em sua estrutura e composição devido aos seus encontros com outras galáxias. Essa mudança pode ser tão drástica que, com o tempo, a galáxia pode se tornar algo completamente diferente. Você já se perguntou quantas galáxias mudaram sua forma e seu destino devido a um encontro feliz ou infeliz? As observações dessas interações galácticas têm proporcionado aos astrônomos uma janela para o passado do universo. Ao estudar as galáxias que sofreram fusões ou encontros próximos, podemos aprender sobre como eram as galáxias no passado e como evoluíram ao longo do tempo. É como desenterrar um antigo livro de história cósmica, onde cada página revela um capítulo sobre a vida e as interações das galáxias. Atualmente, os astrônomos utilizam telescópios potentes e simulações por computador para estudar essas interações de perto. Esses avanços tecnológicos nos permitem observar galáxias que estão a milhões de anos-luz de distância e entender melhor como se comportam no contexto de um aglomerado. É uma emocionante viagem através do tempo e do espaço, onde cada descoberta é um passo mais em direção à compreensão do universo. As interações entre galáxias também nos fazem refletir sobre nosso lugar no cosmos. Somos parte de um universo em constante mudança, onde cada estrela e cada galáxia está conectada de alguma forma. Assim como as galáxias interagem e evoluem, nós, como humanidade, também temos a capacidade de aprender, nos adaptar e crescer a partir de nossas próprias interações. Não é incrível pensar que, em meio a essa vasta imensidão, todos fazemos parte de um mesmo grande relato cósmico? Em resumo, as interações entre galáxias dentro de um aglomerado galáctico são uma dança cósmica cheia de complexidades e surpresas. Desde fusões dramáticas até encontros sutis, cada interação tem o potencial de influenciar a formação e evolução das galáxias. Elas nos mostram que o universo está em um estado de constante transformação e que, assim como as galáxias, nós também estamos em uma jornada de descoberta, aprendizado e crescimento. A dinâmica dos aglomerados galácticos é uma fascinante dança cósmica que revela muito sobre o comportamento das galáxias nessas vastas agrupações. Você já se perguntou como as galáxias se movem dentro desses enormes conjuntos? A resposta é um tanto surpreendente, já que se assemelha a um grande balneário onde cada galáxia é como uma pessoa desfrutando das ondas na praia, movendo-se em resposta às forças que as cercam. Os aglomerados galácticos são extraordinariamente grandes, compostos por centenas ou até milhares de galáxias. Imagine um gigantesco campo de flores, onde cada flor representa uma galáxia. No entanto, nem todas as flores estão estáticas, algumas se movem para frente, outras para trás, e algumas até parecem estar girando. Esse movimento é impulsionado pela gravidade, a força que mantém unidas as galáxias dentro do aglomerado, como se fossem um grupo de amigos que se seguram pelas mãos enquanto se movem juntos. A gravidade desempenha um papel fundamental na dinâmica dos aglomerados. Quando duas galáxias se encontram, entram em um jogo de atração gravitacional que pode levá-las a se fundirem. Pense em dois dançarinos que se aproximam na pista. A princípio, mantêm certa distância, mas à medida que se sentem atraídos, começam a girar e a dançar juntos, criando um novo movimento na pista. Essa dança pode dar origem à formação de novas estrelas, que emergem dos restos dessas colisões galácticas. No entanto, nem todas as interações são tão românticas. Às vezes, as galáxias podem experimentar encontros mais violentos. Essas colisões podem despojar uma galáxia de seu gás e poeira, os ingredientes essenciais para formar novas estrelas. Nesse sentido, as galáxias podem ser como um grupo de crianças brincando com um balão. Se o apertarem demais, podem fazê-lo estourar. Assim, as galáxias, embora se movam juntas, também estão em risco de perder sua essência no processo. Um aspecto intrigante da dinâmica dos aglomerados galácticos é como a velocidade das galáxias varia dentro desses enormes conjuntos.
Algumas galáxias se movem rapidamente, como um corredor de maratona, enquanto outras se movem mais lentamente, como um caminhante despreocupado. Essa diversidade na velocidade se deve à influência da gravidade do aglomerado, que atua como um mestre de cerimônias nessa dança cósmica. As galáxias mais próximas ao centro do aglomerado tendem a se mover mais rápido, pois estão mais sujeitas à atração gravitacional. No centro de um aglomerado, as galáxias podem experimentar um fenômeno fascinante, a formação de um buraco negro supermassivo. Esse objeto colossal pode influenciar o movimento das galáxias próximas, como um ímã que atrai pequenos fragmentos de metal. Esse buraco negro não só afeta as galáxias, mas também pode alterar o fluxo de gás e poeira no aglomerado, criando um efeito dominó que repercute em todo o ambiente. À medida que as galáxias se movem, também geram ondas de choque no meio intergaláctico, uma espécie de som que ressoa através do aglomerado. Essas ondas podem aquecer o gás circundante, o que, por sua vez, afeta a formação de novas estrelas. Imagine que você está em um concerto. Quando a música se torna mais intensa, o ambiente muda e pode fazer com que todos na sala se sintam mais animados. Da mesma forma, o movimento das galáxias em um aglomerado pode energizar o meio intergaláctico. A estrutura e o comportamento dos aglomerados galácticos são complexos e multifacetados. As simulações por computador permitiram que os astrônomos modelassem como as galáxias se comportam dentro desses grupos. Essas simulações são como um jogo de vídeo em que os jogadores podem observar como as galáxias interagem, proporcionando uma visão mais clara dos padrões que se formam na dinâmica do aglomerado. No entanto, nem tudo pode ser explicado com simulações. Há mistérios que ainda precisam ser resolvidos, como a influência da matéria escura na dinâmica dos aglomerados. Essa matéria invisível pode afetar a forma como as galáxias se movem, embora não possa ser vista diretamente. Imagine que você está em um quarto escuro e sente a pressão do vento. Você sabe que algo está lá, mas não pode ver. Assim é como os astrônomos tentam entender a matéria escura, através de seus efeitos no movimento das galáxias. As interações entre galáxias também podem dar origem a fenômenos inesperados. Por exemplo, em alguns aglomerados foram observadas galáxias canibais que devoram outras galáxias menores, um processo que pode mudar drasticamente a estrutura do aglomerado. Esse comportamento é semelhante a quando um grupo de amigos se junta a uma festa e alguns acabam monopolizando a atenção, enquanto outros ficam relegados a um segundo plano. Os aglomerados galácticos são, em última análise, laboratórios cósmicos onde se podem estudar as forças que moldaram o universo desde seus primórdios. A forma como as galáxias se movem e se relacionam entre si nos oferece pistas sobre a história e a evolução do cosmos. Cada galáxia, cada colisão e cada fusão são capítulos de uma história monumental que se desenrola no vasto tecido do universo. Assim, ao explorar a dinâmica dos aglomerados galácticos, não estamos apenas observando um espetáculo impressionante de movimento e luz. Estamos desvendando os segredos de como nosso universo se formou e como continuará evoluindo no futuro. Neste imenso oceano de estrelas e galáxias, cada movimento conta uma história, e cada aglomerado galáctico é uma página no livro cósmico da existência. A formação de novas estrelas e sistemas estelares dentro dos aglomerados galácticos é um processo fascinante que revela como o universo se transforma constantemente. Mas o que realmente acontece nesses vastos espaços cheios de galáxias? Nos aglomerados galácticos, o gás e a poeira cósmica desempenham um papel crucial, agindo como os ingredientes básicos para a criação de novas estrelas. Esse gás, conhecido como hidrogênio molecular, é o material do qual se formam as estrelas. No entanto, não se trata apenas de um simples processo de acumulação. Há uma dança cósmica em jogo que é vital para a evolução dessas estrelas. Quando as galáxias dentro de um aglomerado galáctico se aproximam umas das outras, geram forças gravitacionais que podem comprimir o gás. Imagine um grupo de amigos em uma festa que se agrupam em um canto. À medida que se aproximam, a energia da conversa aumenta e a emoção cresce. No universo, essa mesma energia se traduz em calor e pressão, o que provoca a condensação do gás e, eventualmente, o colapso para formar estrelas. Mas o que acontece se essas estrelas se formam em um ambiente tão concorrido? A competição é feroz. Em um aglomerado galáctico, as estrelas não são as únicas que buscam crescer. As interações gravitacionais com outras galáxias podem alterar as trajetórias do gás,
provocando a formação de uma nova estrela em um lugar inesperado. Assim como em uma corrida de revezamento, a passagem do bastão pode mudar de mãos de maneira surpreendente. Isso significa que a formação estelar não é um processo linear, mas sim um repleto de surpresas e reviravoltas inesperadas. À medida que novas estrelas se formam, o que acontece com as antigas? As estrelas mais massivas ao final de sua vida explodem em impressionantes supernovas. Este evento não é apenas um espetáculo visual. Também é um gerador de novos materiais. Os elementos pesados que se criam durante essas explosões são espalhados pelo aglomerado, enriquecendo o meio interestelar e fornecendo os ingredientes necessários para formar novas estrelas e planetas. Este ciclo de vida das estrelas soa como uma história de renovação contínua, onde a morte de uma estrela dá vida a outras. Um aspecto intrigante é o papel que os aglomerados galácticos desempenham na formação de estrelas. Em regiões mais densas do aglomerado, onde a matéria se concentra, a formação estelar pode ser mais ativa. Aqui, o gás e a poeira se aglomeram e a influência gravitacional das galáxias próximas pode atrair mais material para esses pontos quentes. O resultado é um ambiente propício para a criação de novas estrelas em uma escala muito maior do que poderíamos imaginar. No entanto, nem tudo é perfeito nessa voragem de criação estelar. A radiação intensa das estrelas recém-formadas pode aquecer o gás circundante, fazendo com que se disperse antes que tenha a oportunidade de se transformar em novas estrelas. É como se um grupo de estudantes em uma biblioteca começasse a falar muito alto. O barulho pode espantar os outros e dificultar a concentração. Esse equilíbrio delicado entre a formação de estrelas e as forças que as desestabilizam é um tema-chave na astrofísica moderna. Outro fator a considerar é o fenômeno da formação de aglomerados estelares. Estes são grupos de estrelas que se formam em conjunto a partir da mesma nuvem de gás. Em um aglomerado galáctico, a pressão e a gravidade podem fazer com que essas nuvens de gás colapsem de maneira conjunta, criando conjuntos de estrelas que compartilham uma história comum. É um pouco como formar uma banda de música. Cada membro tem um papel único, mas juntos criam uma harmonia que é maior do que a soma de suas partes. As interações entre galáxias também desempenham um papel significativo na formação estelar. Quando duas galáxias colidem, seus gases podem se liberar de maneira dramática, gerando ondas de formação estelar. Este espetáculo de luzes e cores no céu noturno é o resultado de forças cósmicas em ação, demonstrando que, às vezes, a colisão não apenas provoca destruição, mas também dá origem a novos começos. O estudo dos aglomerados galácticos também nos oferece uma janela para o passado e o futuro do universo. Através da observação de como se formam e evoluem as estrelas nesses ambientes, os astrônomos podem obter pistas sobre como se desenvolverá a estrutura do cosmos. Cada estrela que se forma é como uma página em um livro de história cósmica. E ao ler essas páginas, podemos compreender melhor nosso lugar no universo. Enquanto refletimos sobre a relação entre os aglomerados galácticos e a formação estelar, é inegável que esses colossos cósmicos são o cenário de uma extraordinária história de vida. À medida que as estrelas nascem, brilham e finalmente morrem, o ciclo da vida continua. E nesse ciclo, cada estrela tem o potencial de abrigar planetas, alguns dos quais poderiam ser capazes de sustentar vida. A conexão entre os aglomerados galácticos e a formação estelar é um lembrete da complexidade e da beleza do universo. Mostra-nos que, mesmo no espaço vazio, há uma atividade vibrante e dinâmica que dá origem à criação de novas gerações de estrelas e, potencialmente, de vida. Neste vasto teatro cósmico, cada estrela é um ator, e cada aglomerado galáctico é um palco onde se representam as histórias mais grandiosas da criação. Os aglomerados galácticos são como enormes cidades no vasto oceano do universo e seu papel na evolução do cosmos é crucial. Mas como esses gigantes influenciam a estrutura geral do universo? Para entender isso, primeiro devemos mergulhar na ideia de que tudo no cosmos está interconectado. Cada aglomerado galáctico atua como um tijolo na construção da grande estrutura do universo, formando uma rede complexa que dá forma ao que vemos hoje. Os aglomerados galácticos não apenas agrupam galáxias, mas também são essenciais na forma como a matéria se distribui por todo o universo. Você já se perguntou como se forma uma galáxia? A resposta está nos aglomerados. A gravidade desses colossos atrai gás e poeira, criando as condições perfeitas para que novas estrelas se formem. Assim, cada aglomerado se torna uma incubadora de estrelas, onde a vida cósmica começa a florescer.
A influência dos aglomerados galácticos vai além de sua própria existência. Descobriu-se que eles afetam o movimento de galáxias próximas, influenciando suas trajetórias e como se agrupam no espaço. Esse fenômeno é comparável a como uma grande massa de terra pode mudar o curso de um rio. Assim, os aglomerados galácticos atuam como guias gravitacionais, moldando o destino das galáxias ao seu redor. Mas, e a matéria escura? Este elemento misterioso, que constitui a maior parte da massa do universo, desempenha um papel fundamental nos aglomerados galácticos. Sem ela, esses gigantes não poderiam existir. A matéria escura atua como uma estrutura invisível, sustentando as galáxias em seu lugar e permitindo que se formem aglomerados. Sem essa substância etérea, o cosmos seria um lugar muito diferente, com galáxias solitárias e isoladas, em vez dos magníficos aglomerados que observamos. À medida que os aglomerados galácticos evoluem, as galáxias dentro deles também o fazem. As interações entre essas galáxias podem ser intensas, levando a fusões espetaculares que dão origem a novas estruturas. Imagine duas galáxias como dois carros que se encontram em uma estrada. Sua colisão não apenas muda sua trajetória, mas também transforma sua forma e composição. Assim, cada encontro entre galáxias pode provocar a criação de novas estrelas e sistemas, enriquecendo ainda mais o tecido do universo. Os aglomerados também são testemunhas da história do universo. Ao observar sua formação e evolução, os cientistas podem desvendar os segredos da expansão do cosmos. O que esses colossos nos dizem sobre o passado? Através de seu estudo, podemos entender melhor como era o universo em suas primeiras etapas e como chegou a ser o que conhecemos hoje. Cada aglomerado é uma cápsula do tempo, contendo pistas sobre os eventos que moldaram nosso lar cósmico. Outro aspecto fascinante é como os aglomerados galácticos interagem com o meio intergaláctico. A energia e as dinâmicas que ocorrem dentro deles podem influenciar o gás e a poeira que os rodeiam, contribuindo para a formação de novas galáxias. Esse processo é semelhante a como uma planta pode afetar o solo ao seu redor, enriquecendo o terreno para futuras gerações. Assim, os aglomerados não são apenas importantes para si mesmos, mas também alimentam o crescimento de novas estruturas no universo. A relação entre aglomerados galácticos e a formação estelar é outro fenômeno intrigante. Os aglomerados atuam como fábricas cósmicas, onde o gás se condensa e dá origem a novas estrelas. A atividade dentro de um aglomerado pode ser comparável a uma fazenda, onde as condições adequadas permitem que novas vidas surjam. Sem esses ambientes propícios, muitas estrelas não teriam a oportunidade de nascer. No entanto, o destino dos aglomerados galácticos não está escrito em pedra. À medida que o universo se expande, esses colossos também estão destinados a mudar. Alguns se fundirão com outros, criando estruturas ainda maiores, enquanto outros se dispersarão à medida que a matéria escura os separa. Nessa dança cósmica, cada aglomerado tem um papel a desempenhar na evolução contínua do universo. No contexto da cosmologia, os aglomerados galácticos são essenciais para compreender como o cosmos evoluiu desde sua origem. Eles nos ajudam a responder perguntas fundamentais sobre a natureza do universo, sua expansão e seus componentes. O que isso significa para nossa própria existência? Lembra-nos que somos parte de um todo maior, interconectados com cada estrela e cada galáxia no vasto universo. À medida que exploramos mais sobre os aglomerados galácticos, descobrimos que não são apenas estruturas inertes, são dinâmicas, mutáveis e cheias de vida. Cada aglomerado conta uma história que nos ensina sobre o passado e o futuro do universo. Através deles, podemos começar a vislumbrar como se formou o cosmos e para onde está indo. A importância dos aglomerados galácticos na evolução do universo é inegável. Eles não são apenas os arquitetos da estrutura cósmica, mas também os guardiões dos segredos do tempo. Ao estudá-los, nos aproximamos um passo mais de entender nosso lugar neste imenso e maravilhoso universo. Assim, da próxima vez que olhar para o céu estrelado, lembre-se de que cada brilho de luz é uma galáxia, e por trás de cada galáxia pode haver um aglomerado, desempenhando seu papel na grande obra do universo. A exploração dos aglomerados galácticos não apenas enriquece nossa compreensão do cosmos, mas também nos conecta à essência mesma da existência. Não é fascinante pensar em tudo que está em jogo nessa vasta rede de galáxias e aglomerados? Como podemos observar algo que está tão longe que sua luz levou milhões de anos para chegar até nós?
Esta é uma das perguntas mais fascinantes quando falamos sobre os aglomerados galácticos. A resposta reside na combinação de engenho humano e tecnologia avançada. Com telescópios e satélites espaciais, temos a capacidade de olhar para trás no tempo e explorar esses gigantescos agrupamentos de galáxias. Os métodos de observação são diversos e cada um contribui com uma peça para o quebra-cabeça do universo. Por exemplo, os telescópios ópticos, que funcionam de maneira semelhante aos nossos olhos, nos permitem ver a luz visível emitida pelas estrelas e galáxias. No entanto, o universo não se limita ao que nossos olhos podem captar. Há muito mais em jogo, e é aqui que entram em ação outros tipos de telescópios. Imagine que o universo é como um oceano vasto e escuro, enquanto os telescópios ópticos são como um barco de pesca na superfície. Os telescópios de raio-x e de rádio são como submarinos que mergulham nas profundezas, revelando mundos ocultos. Os telescópios de raio-x, por exemplo, são fundamentais para estudar a matéria quente que se encontra nos aglomerados galácticos, uma matéria que emite radiação em comprimentos de onda que não podemos ver a olho nu. Algumas das estruturas mais intrigantes dentro dos aglomerados galácticos são os halos de gás quente. Como podemos detectá-los? Aqui é onde a tecnologia de raio-x demonstra seu valor. Quando os elétrons nesse gás quente interagem com a radiação, emitem raios-x que podem ser captados por nossos telescópios. Isso nos permite estudar não apenas a composição dos aglomerados, mas também sua temperatura e densidade. Além dos raios-x, os telescópios de rádio desempenham um papel crucial. Esses telescópios podem captar as ondas de rádio que emitem certas galáxias e suas interações. Você já se perguntou como as galáxias se comunicam entre si? Através dessas ondas, podemos obter pistas sobre as interações e fusões que ocorrem no coração dos aglomerados galácticos. Não podemos esquecer a importância dos telescópios espaciais. Estando acima da atmosfera terrestre, eles podem captar espectros de luz que outros telescópios não conseguem. Isso se traduz em dados mais precisos e detalhados sobre a composição química dos aglomerados galácticos. Graças a esses telescópios, conseguimos identificar elementos como hidrogênio, hélio e outros compostos que formam o tecido dessas enormes estruturas. A observação de aglomerados galácticos também se beneficia da colaboração internacional. Projetos como o Telescópio Espacial Hubble, que está em órbita desde 1994, forneceram imagens impressionantes que mudaram nossa compreensão do cosmos. A tecnologia avança rapidamente e, graças a telescópios de nova geração, como o Telescópio Espacial James Webb, estamos prestes a descobrir mais sobre a história e a evolução desses gigantes galácticos. Mas, e quanto à simulação? Às vezes, os cientistas não conseguem observar certos eventos diretamente, e é aqui que entram os modelos computacionais. Esses modelos permitem que os astrônomos simulem a evolução dos aglomerados galácticos ao longo do tempo. Imagine criar um videogame do universo, onde você pode controlar as interações entre galáxias e observar como se comportam em diferentes cenários. Isso nos ajuda a entender melhor o comportamento dos aglomerados e a fazer previsões sobre seu futuro. A luz não é a única forma de informação que recebemos do espaço. A radiação cósmica de fundo, que é considerada um eco do Big Bang, também nos fornece dados valiosos sobre a distribuição da matéria no universo. Ao analisar como essa radiação interage com os aglomerados galácticos, os cientistas podem obter pistas sobre a quantidade de matéria escura presente e como ela afeta a estrutura do cosmos. À medida que a tecnologia continua avançando, também avança nossa capacidade de observar os aglomerados galácticos. Novos telescópios estão a caminho e cada um promete abrir novas janelas para o universo. Que descobertas nos aguardam? Só o tempo dirá. No entanto, uma coisa é certa: cada avanço na observação nos aproxima um pouco mais de responder às perguntas fundamentais sobre a formação, evolução e destino desses colossos galácticos. A observação dos aglomerados galácticos é uma jornada empolgante que combina a curiosidade humana com a ciência. Cada imagem capturada e cada dado analisado são passos em direção a uma compreensão mais profunda do universo em que vivemos. Assim, enquanto continuamos olhando para as estrelas, lembremos que cada aglomerado galáctico observado é um testemunho de nosso desejo de explorar o desconhecido e desvendar os segredos do cosmos. Os aglomerados galácticos são como grandes cidades no vasto oceano do universo. Mas qual é o papel que desempenham na compreensão da cosmologia moderna?
Esta pergunta nos leva a explorar a importância desses colossos na estrutura do cosmos e sua relação com a expansão do universo. Assim como as cidades na Terra, os aglomerados galácticos nos mostram como as galáxias se agrupam e como interagem entre si, nos fornecendo pistas sobre a história e o destino do universo. Primeiro, é fundamental entender que os aglomerados galácticos atuam como as estruturas mais grandes do cosmos. Imagine uma rede de estradas que conecta diferentes cidades. Os aglomerados galácticos são essas interseções onde as galáxias se agrupam, criando uma rede complexa que revela como a matéria está distribuída no universo. Sem esses agrupamentos, seria difícil compreender como o cosmos se formou e como se expandiu ao longo dos bilhões de anos. A diversidade de aglomerados galácticos também é fascinante. Existem aglomerados ricos, que são densos e contêm centenas ou milhares de galáxias, e aglomerados pobres, que têm apenas algumas. Essa variabilidade não apenas nos diz sobre a formação das galáxias, mas também reflete a história do próprio universo. Cada aglomerado é como um livro que narra uma história única sobre o espaço e o tempo. Ao observar aglomerados galácticos, os astrônomos podem medir a distribuição da matéria no universo. Por que isso é tão importante? Porque a matéria escura, que é invisível e não emite luz, desempenha um papel crucial na gravidade que mantém unidas as galáxias nesses aglomerados. Sem uma compreensão adequada da matéria escura e sua influência, seria como tentar montar um quebra-cabeça sem ter todas as peças. Quando falamos da expansão do universo, os aglomerados galácticos são essenciais para entender como o cosmos se comportou ao longo do tempo. Ao estudar sua distribuição, os cientistas podem determinar se o universo está se expandindo, contraindo ou se manterá em um equilíbrio. Esse conhecimento nos ajuda a responder perguntas profundas sobre o destino final do universo. Ele se desvanecerá em um frio vazio ou colapsará em um Big Crunch? Além disso, os aglomerados galácticos atuam como laboratórios naturais, onde se podem observar os efeitos da gravidade e da matéria escura. Quando as galáxias dentro de um aglomerado interagem e colidem, liberam energia e criam novas estrelas. Esse processo é semelhante a uma oficina de fabricação, onde novas peças são criadas a partir de materiais reciclados. Assim, os aglomerados galácticos não são apenas lugares de agrupamento, mas também de criação. A pesquisa sobre aglomerados galácticos também levou a novas descobertas sobre a aceleração da expansão do universo. A energia escura é um conceito fascinante que surgiu nesse contexto. Assim como uma força misteriosa que empurra para fora, a energia escura parece estar acelerando a expansão do universo. Os aglomerados galácticos são cruciais para entender como essa energia escura interage com a matéria visível. Além disso, ao estudar os aglomerados galácticos, os cientistas podem investigar as condições do universo em sua juventude. Ao observar aglomerados que se formaram há bilhões de anos, pode-se obter informações sobre como eram as primeiras galáxias e como evoluíram ao longo do tempo. Esta é uma janela para o passado que nos permite reconstruir a história do universo. Então, qual é a conexão entre os aglomerados galácticos e a vida no universo? Ao entender como se formaram e evoluíram, podemos ter uma ideia de como os sistemas estelares estão distribuídos e, portanto, as possibilidades de vida nesses sistemas. Poderiam outros aglomerados galácticos abrigar mundos como o nosso? A pesquisa sobre os aglomerados galácticos não para. Novas tecnologias e telescópios estão ampliando nossas capacidades para observar e estudar esses colossos. Neste momento, há missões espaciais e telescópios na Terra dedicados a desvendar os mistérios dos aglomerados galácticos, buscando responder perguntas que ainda estão em aberto. A importância dos aglomerados galácticos na cosmologia moderna não pode ser subestimada. Eles nos ajudam a entender não apenas a estrutura do universo, mas também sua evolução e destino. Cada descoberta sobre esses agrupamentos nos aproxima um passo mais de compreender o enigma do cosmos. Finalmente, ao refletir sobre os aglomerados galácticos, torna-se evidente que são mais do que apenas um conjunto de galáxias. São autênticos mapas do universo que nos guiam em nossa busca por respostas a perguntas fundamentais sobre nosso lugar no cosmos. Seu estudo é essencial para entender a história do universo e o papel que desempenhamos nele. Com cada descoberta, um novo capítulo se desdobra na história cósmica, convidando-nos a continuar explorando e aprendendo sobre a vastidão que nos rodeia.
Os aglomerados galácticos não são apenas grandes agrupamentos de galáxias. Em seu interior, também abrigam alguns dos fenômenos mais fascinantes do universo. O que acontece quando uma galáxia encontra um buraco negro supermassivo? A resposta a essa pergunta nos leva a um mundo onde a gravidade e a energia se entrelaçam de maneiras surpreendentes. A maioria dos aglomerados galácticos contém em seu centro um buraco negro supermassivo, que pode ser milhões ou até bilhões de vezes mais pesado que nosso próprio Sol. Mas o que isso significa para as galáxias que os rodeiam? Imagine um enorme redemoinho em um rio, onde as correntes de água se movem em direções opostas. Em um aglomerado galáctico, o buraco negro atua como o núcleo desse redemoinho, influenciando o movimento das galáxias ao seu redor. As galáxias não apenas orbitam ao redor desse buraco negro, mas também podem ser atraídas para ele, o que pode levar a interações dramáticas. Às vezes, essas galáxias, ao se aproximarem demais, podem ser dilaceradas pela intensa força gravitacional, tornando-se um espetáculo cósmico digno de admiração. A forma como os buracos negros supermassivos afetam seu aglomerado é um tema que tem intrigado os astrônomos por décadas. À medida que as galáxias caem na armadilha gravitacional do buraco negro, liberam enormes quantidades de energia. Você consegue imaginar o que acontece quando uma galáxia se aproxima tanto de um buraco negro que começa a ser devorada? Essa ação pode desencadear jatos de partículas e radiação que são disparados a velocidades próximas à da luz, criando fenômenos brilhantes que podem ser observados até mesmo a bilhões de anos-luz de distância. No entanto, a influência dos buracos negros não se limita à energia que emitem. Eles podem influenciar a formação de novas estrelas dentro das galáxias do aglomerado. Quando um buraco negro supermassivo está ativo, sua energia pode aquecer o gás e a poeira circundantes, evitando que se resfriem e colapsem para formar novas estrelas. Esse equilíbrio entre a criação e a destruição é um aspecto fascinante da dinâmica dos aglomerados galácticos. À medida que os pesquisadores aprofundam o estudo dos aglomerados galácticos e seus buracos negros supermassivos, surge uma pergunta intrigante: como se formam esses colossos em primeiro lugar? Acredita-se que se formem a partir da fusão de buracos negros menores que, por sua vez, se originam no colapso de estrelas massivas. Esse processo é um ecossistema cósmico em constante evolução, onde as interações entre galáxias e buracos negros podem dar origem a novos fenômenos. Uma das características mais notáveis dos buracos negros supermassivos é sua capacidade de influenciar as galáxias de seu aglomerado, não apenas através da gravidade, mas também por meio de processos que liberam energia. Isso cria um ambiente onde o gás quente se torna um meio onde as galáxias podem se formar. A relação entre os buracos negros e as galáxias é, de certo modo, uma dança cósmica, onde cada um afeta o outro em uma dança eterna que vem ocorrendo desde o início do tempo. As observações mais recentes revelaram que nem todos os aglomerados galácticos têm buracos negros supermassivos em seu centro, e a pergunta sobre por que alguns têm e outros não permanece sem resposta. Essa variabilidade levanta ainda mais questões sobre a evolução das estruturas em grande escala do universo. Poderia ser que a presença de um buraco negro supermassivo seja um indicador de como um aglomerado galáctico em particular se formou e evoluiu? Em muitos casos, os buracos negros supermassivos podem atuar como catalisadores da evolução galáctica. À medida que as galáxias se fundem e se aproximam desses colossos, o resultado pode ser um aglomerado mais dinâmico e diverso. Descobriu-se que alguns aglomerados galácticos, como o famoso aglomerado de Virgem, contêm buracos negros supermassivos que influenciam diretamente a taxa de formação estelar de suas galáxias membros, demonstrando a conexão intrínseca entre esses fenômenos. A exploração dos aglomerados galácticos e seus buracos negros supermassivos também nos leva a refletir sobre o papel da matéria escura. Embora não possamos ver a matéria escura, sabemos que ela está lá, atuando como o esqueleto invisível que sustenta as galáxias e aglomerados em seu lugar. Os buracos negros supermassivos, ao estarem rodeados de matéria escura, podem ser parte de um sistema muito mais complexo que ainda estamos tentando desvendar. Além disso, a pesquisa sobre esses buracos negros e seu comportamento nos aglomerados galácticos também tem implicações para nossa compreensão do próprio universo. Ao estudar como esses colossos interagem com seu ambiente, podemos obter pistas sobre a expansão do universo e a formação de estruturas em grande escala. A busca por respostas a essas perguntas é uma jornada emocionante, onde cada descoberta pode abrir novas portas para o conhecimento.
O papel dos buracos negros supermassivos nos aglomerados galácticos é uma área de estudo ativa. Os avanços tecnológicos em telescópios e observatórios permitiram que os astrônomos observassem esses fenômenos com um nível de detalhe sem precedentes. Cada vez que capturamos uma imagem de um buraco negro supermassivo em ação, estamos um passo mais perto de entender a complexidade do cosmos e nosso lugar nele. A conexão entre os buracos negros supermassivos e os aglomerados galácticos não é apenas fascinante do ponto de vista científico, mas também nos convida a contemplar nossa própria existência. Esses gigantes cósmicos nos lembram da imensidão do universo e dos processos que moldaram a realidade que conhecemos. Cada buraco negro supermassivo é um testemunho da história do cosmos. Um farol que nos guia em nossa busca por respostas sobre o universo e nosso lugar nele. Em conclusão, os buracos negros supermassivos nos aglomerados galácticos são mais do que apenas entidades misteriosas. São as chaves para desvendar muitos dos segredos do universo. À medida que continuamos investigando e explorando, cada descoberta sobre sua natureza e comportamento nos aproxima um pouco mais de compreender a vasta e enigmática rede que constitui nosso cosmos. Os aglomerados galácticos no universo primitivo são um fascinante quebra-cabeça que os astrônomos vêm tentando resolver há anos. Como eram esses gigantescos conglomerados de galáxias quando o universo mal começava a tomar forma? Para entendê-lo, precisamos viajar no tempo, para um período em que o cosmos era muito mais jovem e caótico. Visualize um enorme oceano de gás e poeira cósmica. Neste vasto mar, pequenas bolhas de matéria começam a se agrupar. Essas bolhas são as sementes do que mais tarde se tornariam galáxias. No início, o universo era um lugar muito diferente do que conhecemos hoje. Era um ambiente cheio de energia e atividade, onde as primeiras partículas se uniam para criar os primeiros átomos. Nesse contexto, os aglomerados galácticos começaram a se formar como regiões densas, onde a gravidade começava a desempenhar um papel fundamental. À medida que o universo se expandia, essas regiões densas atraíam cada vez mais matéria ao seu redor. Imagine uma grande atração gravitacional, como se cada aglomerado fosse um ímã cósmico que atrai tudo o que está ao seu redor. Naqueles momentos, a matéria escura, que forma uma parte crucial da estrutura do universo, desempenhava um papel invisível, mas essencial. Embora não possamos vê-la, sua influência era e continua sendo enorme, ajudando a moldar os aglomerados galácticos desde seus inícios. Com o passar do tempo, as pequenas agrupações de galáxias começaram a se fundir e a crescer, formando aglomerados maiores. Você consegue imaginar como seria ver isso à distância? Seria como observar um jogo de dominó em que cada peça empurra a seguinte, criando uma reação em cadeia. As fusões de galáxias não apenas aumentaram o tamanho dos aglomerados, mas também alteraram sua dinâmica e estrutura. Um dos aspectos mais fascinantes dos aglomerados galácticos em sua fase inicial é a diversidade que apresentavam. Nem todos eram iguais. Alguns eram muito ricos em galáxias, enquanto outros eram mais pobres e compostos por menos membros. Esse fenômeno se assemelha a diferentes cidades no mundo. Algumas são movimentadas e cheias de vida, enquanto outras são mais tranquilas e solitárias. A quantidade de galáxias e sua interação dentro de um aglomerado influenciavam sua evolução ao longo do tempo. As interações entre as galáxias nesses aglomerados primitivos eram intensas. Com a gravidade como protagonista, as galáxias não apenas se uniam, mas também colidiam e se fundiam. Essas colisões, cheias de drama e energia, influenciavam a formação de novas estrelas. Atualmente, os astrônomos chegaram à conclusão de que muitos dos aglomerados galácticos que vemos hoje se formaram a partir dessa atividade dinâmica no passado. Mas, e as estrelas que vemos nesses aglomerados? No universo primitivo, a formação estelar era um processo acelerado. A interação entre as galáxias e a abundância de gás quente e denso impulsionavam a criação de novas estrelas a um ritmo vertiginoso. Cada vez que duas galáxias se encontravam, era como se uma faísca se acendesse, dando origem à criação de novas gerações de estrelas. Os aglomerados galácticos não são importantes apenas pelas galáxias que contêm, mas também são fundamentais para entender a evolução do universo. Em suas primeiras etapas, esses aglomerados eram como uma espécie de laboratório cósmico onde se ensaiavam as leis da gravidade e a formação de estruturas. Estudar como eram no passado nos ajuda a compreender como o universo mudou ao longo de bilhões de anos.
No entanto, é preciso ter em mente que esses aglomerados galácticos no universo primitivo não eram estáticos. Assim como os rios que fluem e mudam com o tempo, os aglomerados também evoluíram. A energia e a matéria em seu interior estavam em constante movimento, o que significava que suas características não eram fixas. Cada aglomerado era uma entidade viva, em contínua transformação. Os telescópios modernos permitiram que os cientistas observassem alguns desses aglomerados galácticos em estágios iniciais de sua existência. Através da luz que nos chega deles, podemos vislumbrar um pouco de sua história, mas mesmo com toda a tecnologia atual, há muitas perguntas que ainda não têm resposta. A natureza do universo primitivo continua sendo um mistério. E os aglomerados galácticos são uma peça-chave desse quebra-cabeça. A pesquisa continua, e cada nova descoberta nos aproxima mais de entender como se formaram esses gigantescos grupos de galáxias. Cada aglomerado sinaliza a história de seu nascimento e crescimento. Um relato que nos fala da evolução do cosmos como um todo. Assim, ao olhar para o céu e observar as estrelas, lembre-se de que por trás de cada aglomerado galáctico há um passado dinâmico e fascinante que nos conecta com a origem do universo. Por fim, é importante refletir sobre o que tudo isso significa para nós. A compreensão dos aglomerados galácticos no universo primitivo não apenas nos oferece uma visão da história do cosmos, mas também nos ajuda a entender nosso lugar dentro dele. Assim, cada vez que olhamos para as estrelas, estamos olhando através do tempo para um passado que moldou o presente e, possivelmente, o futuro do universo. O que aconteceria se eu te dissesse que os aglomerados galácticos têm um destino que pode ser tão fascinante quanto a sua própria existência? Imagine por um momento que você está observando um vasto oceano de estrelas e galáxias, onde cada aglomerado galáctico é como uma ilha no meio dessa imensidão. Mas o que acontece com essas ilhas ao longo do tempo? Elas sempre ficarão onde estão ou serão afetadas por forças cósmicas que mudam a paisagem do universo. Os aglomerados galácticos que abrigam centenas ou milhares de galáxias não são entidades estáticas. Desde sua formação, eles têm estado em constante movimento e evolução. À medida que o universo se expande, os aglomerados também se deslocam, mas isso não é tudo. Com o tempo, esses grupos massivos de galáxias podem experimentar interações que mudarão seu futuro, como se fossem peças de um quebra-cabeça cósmico que se reorganizam. Você consegue imaginar o caos e a beleza dessas colisões galácticas? A fusão de aglomerados galácticos é um dos cenários mais impressionantes. Quando dois aglomerados se encontram, é como se dois oceanos colidissem, criando ondas de galáxias que se entrelaçam. Essas interações podem desencadear a formação de novas estrelas e modificar a estrutura das galáxias envolvidas. Mas, o que isso significa para seu destino final? Talvez algumas galáxias se tornem parte de um novo aglomerado, enquanto outras fiquem isoladas, como barcos naufragados em um mar cósmico. No entanto, o futuro dos aglomerados galácticos não se limita às fusões. Com o tempo, muitos aglomerados eventualmente perderão sua coesão. À medida que as galáxias dentro deles se afastam umas das outras, o aglomerado pode se desintegrar, dispersando seus membros pelo vasto universo. Esse processo é semelhante a um grupo de amigos que pouco a pouco se separam e se aventuram em direções diferentes. Quem sabe para onde irão? A matéria escura, que compõe a maior parte da massa dos aglomerados, desempenha um papel crucial nesse cenário. Sua influência gravitacional mantém unidas as galáxias, mas também pode ser responsável por fazer com que alguns aglomerados se desintegrem. Quando a matéria escura se redistribui ou se esgota, o equilíbrio se perde e a estrutura do aglomerado fica comprometida. É como se a gravidade fosse o fio invisível que une um grupo de pessoas, mas que ao se romper, as separa para sempre. Mas o que acontece se olharmos ainda mais à frente? Em bilhões de anos, o destino dos aglomerados galácticos pode estar ligado à expansão do universo. Com o universo em constante expansão, muitos aglomerados se afastarão uns dos outros, e alguns até poderão ser absorvidos pelo vasto vazio intergaláctico. Essa expansão pode fazer com que certos aglomerados se tornem ilhas solitárias em um mar escuro, onde as galáxias se afastam a velocidades cada vez maiores. O que sentirão essas galáxias ao ver suas companheiras se desvanecerem à distância? À medida que o tempo avança, os aglomerados galácticos também podem se tornar os vestígios de um universo que uma vez foi vibrante e cheio de vida. Alguns cientistas sugerem que, em um futuro distante,
Os aglomerados podem perder toda a sua atividade estelar, tornando-se estruturas inertes, onde as estrelas se extinguem e o espaço se torna um silêncio eterno. Pode um aglomerado galáctico se transformar em um fóssil cósmico, um testemunho do que uma vez foi. Nesse contexto, a vida dos aglomerados galácticos é um ciclo contínuo de criação e destruição. Embora seu destino final possa parecer sombrio, em cada final há uma nova oportunidade. Cada interação, cada fusão e cada desintegração também é um passo em direção à formação de novas estruturas e novas estrelas. É possível que, em um futuro distante, os aglomerados galácticos que conhecemos hoje se transformem em novos espaços para a vida? Por fim, a pergunta que todos nos fazemos é: quão longe está esse futuro? Embora possa parecer que a vida dos aglomerados galácticos se estenda por éons, é importante lembrar que o universo tem seu próprio ritmo. E o que hoje é brilhante e cheio de atividade, amanhã pode ser apenas uma sombra do que foi. No entanto, essa dança cósmica nos lembra da fragilidade e da beleza da existência, mesmo em escalas tão enormes quanto a dos aglomerados galácticos. Assim, ao refletir sobre o destino desses majestosos conglomerados de galáxias, lembremos que cada aglomerado tem sua história, e cada história está cheia de reviravoltas inesperadas e maravilhas por descobrir. O cosmos continua sendo um mistério, e embora não saibamos com certeza o que o futuro reserva para os aglomerados galácticos, sua jornada é, sem dúvida, uma parte essencial do relato do universo. No vasto universo, alguns aglomerados galácticos se destacam como verdadeiras maravilhas cósmicas. Você sabia que existem aglomerados tão grandes e brilhantes que podem ser observados até a milhões de anos-luz de distância? Vamos falar sobre alguns dos aglomerados galácticos mais famosos, aqueles que capturaram a atenção de astrônomos e curiosos igualmente. Um dos mais conhecidos é o aglomerado de Virgem, um grupo massivo que abriga mais de 1000 galáxias. Este aglomerado é um gigante cósmico que se encontra a cerca de 50 milhões de anos-luz da Terra e faz parte do nosso bairro galáctico. Imagine um bairro onde as casas estão tão próximas umas das outras que, às vezes, compartilham o mesmo jardim. Assim é como se comportam as galáxias dentro do aglomerado de Virgem, interagindo e às vezes até se fundindo. Este aglomerado não é impressionante apenas por seu tamanho, mas também por seu papel na dinâmica do nosso próprio lar, a Via Láctea. Agora vamos ao aglomerado de Coma, outro colosso que se encontra a cerca de 380 milhões de anos-luz de distância. Este aglomerado é famoso por abrigar algumas das galáxias mais brilhantes que conhecemos, como a galáxia NGC 1404. Ao olhar para o aglomerado de Coma, pode-se sentir como um explorador em um oceano estelar, cercado por ilhas brilhantes. A densidade de galáxias aqui é notável, o que o torna um lugar fascinante para estudar o crescimento e a evolução galáctica. E não podemos nos esquecer do aglomerado de Perseu, que é um dos aglomerados mais massivos e brilhantes conhecidos. Seu esplendor não está apenas nas galáxias que o compõem, mas também no halo de gás quente que o rodeia. Este gás emite radiação na forma de raios X, o que o torna um objeto de estudo privilegiado. Você consegue imaginar observar um aglomerado que brilha intensamente em raios X? É como ver um farol cósmico na escuridão do espaço. Alguns aglomerados galácticos são realmente únicos. Por exemplo, o aglomerado de Abel 260, que é conhecido por sua forma alongada, como uma serpente no espaço. Este aglomerado nos mostra como as interações entre galáxias podem dar origem a estruturas inesperadas. As galáxias não são estáticas, elas se movem, se agrupam e se transformam, unindo seus destinos em uma dança cósmica que está em andamento há bilhões de anos. Um fenômeno interessante ocorre com o aglomerado de Hidra, que abriga uma mistura única de galáxias elípticas e espirais. Essa diversidade nos oferece pistas sobre a história da formação de galáxias. As elípticas são como avós sábias, que deixaram de formar novas estrelas, enquanto as espirais são jovens e vibrantes, cheias de atividade. A interação entre essas diferentes gerações de galáxias é um conto da evolução do cosmos. E quanto aos aglomerados galácticos que estão em colisão? O aglomerado de El Gordo é um exemplo fascinante. Este aglomerado, que se encontra a mais de 7 bilhões de anos-luz de distância, é o mais massivo que encontramos até agora. Em seu interior, está ocorrendo uma colisão titânica entre dois aglomerados galácticos, criando uma explosão de energia e luz. É como ver dois trens de carga colidindo,
uma catástrofe que resulta na criação de novas estrelas e estruturas no universo. A observação desses aglomerados não apenas nos dá uma visão de sua beleza, mas também nos ajuda a entender melhor a matéria escura e a energia do universo. Cada um desses aglomerados atua como um laboratório cósmico, onde os cientistas podem estudar como a matéria se agrupa e como evolui ao longo do tempo. A forma como as galáxias se distribuem e se movem dentro deles revela segredos sobre a história do universo. Os aglomerados galácticos também desempenham um papel crucial na formação de novas estrelas. Em locais onde a densidade de gás e poeira é alta, as forças gravitacionais podem fazer com que o material colapse e forme novas estrelas. É um ciclo interminável, onde a morte das velhas galáxias dá lugar ao nascimento de novas. Nesse sentido, os aglomerados são como fábricas estelares, produzindo constantemente novas estrelas que iluminarão o universo por mais bilhões de anos. A rica diversidade de aglomerados galácticos também nos oferece um vislumbre dos diferentes ambientes em que as galáxias podem viver. Alguns aglomerados são abundantes em matéria escura, enquanto outros parecem ser mais leves. Essas diferenças podem influenciar o destino das galáxias que os habitam, e entender isso é fundamental para desvendar os mistérios da cosmologia. Ao observar aglomerados galácticos, os astrônomos também podem identificar padrões que revelam a história do universo. Cada aglomerado é como um livro aberto, contando uma história de colisões, fusões e a influência da matéria escura ao longo do tempo. Quem sabe quantas histórias ainda estão esperando para serem contadas nesses magníficos grupos de galáxias. Em conclusão, os aglomerados galácticos não são apenas agrupamentos de estrelas, são monumentos da história cósmica que nos oferecem uma janela para o passado, presente e futuro do universo. Desde o aglomerado de Virgem até El Gordo, cada um deles tem algo único a contar. Então, da próxima vez que olhar para o céu estrelado, lembre-se de que lá fora, na imensidão do cosmos, há uma infinidade de aglomerados galácticos esperando para serem descobertos. Cada um com sua própria história a contar. No vasto oceano do espaço, onde as galáxias flutuam como ilhas na imensidão, existe um fenômeno fascinante, a radiação cósmica. Mas, o que é realmente essa radiação e como ela afeta os aglomerados galácticos? Imagine que você está em uma praia, sentindo o calor do sol sobre sua pele. Essa energia que você sente é semelhante à radiação que provém das estrelas e de outros eventos cósmicos, mas aqui no espaço, esse calor não apenas aquece, mas também pode ter um impacto profundo na formação e evolução das galáxias. Ao falar de aglomerados galácticos, é essencial entender que eles não estão sozinhos no universo. Eles estão cercados por uma espécie de sopa cósmica composta por radiação de todo tipo. Essa radiação, que inclui partículas de alta energia e fótons, pode influenciar a forma como as galáxias dentro de um aglomerado se comportam. Pense nisso como uma espécie de clima galáctico, onde as condições podem mudar de um dia para o outro, afetando a dinâmica interna dessas enormes estruturas. Que tipo de radiação estamos considerando? A radiação cósmica de fundo, por exemplo, é como o eco do Big Bang, o remanescente da energia que deu origem ao nosso universo. Essa radiação é onipresente e pode ser detectada em cada canto do cosmos. No entanto, há outros tipos de radiação, como as explosões de supernovas e os flashes de raios gama, que são muito mais intensos e podem alterar o ambiente dos aglomerados galácticos de maneiras surpreendentes. Um aspecto intrigante da radiação cósmica é sua capacidade de ionizar o gás que se encontra nos aglomerados. Quando as partículas de alta energia colidem com os átomos de gás, elas removem elétrons, criando um estado de plasma. Esse processo não é simplesmente um fenômeno isolado, tem repercussões significativas na formação de novas estrelas. Se o gás se ioniza, pode perder sua capacidade de esfriar e colapsar, o que significa que a formação estelar é afetada. A radiação também pode influenciar o movimento das galáxias dentro de um aglomerado. Imagine que cada galáxia é como um barco em um oceano agitado. A radiação cósmica atua como o vento que pode empurrar esses barcos em diferentes direções, alterando suas trajetórias e, em alguns casos, até provocando colisões. Essas interações podem ser responsáveis por fusões galácticas, um processo que, embora violento, também pode resultar na formação de novas galáxias. Dentro dos aglomerados galácticos, a radiação também desempenha um papel crucial na distribuição de matéria escura. Essa matéria, que não podemos ver diretamente, interage com a radiação de maneiras complexas.
Ao estudar como a radiação afeta a matéria escura em um aglomerado, os astrônomos podem obter pistas sobre a estrutura e a evolução do universo como um todo. É como um quebra-cabeça cósmico onde cada peça é uma galáxia. E a radiação é o fio que conecta tudo. A radiação cósmica também pode contribuir para a criação de buracos negros supermassivos no centro de alguns aglomerados. Esses monstros cósmicos podem atrair matéria ao seu redor. E a radiação que emitem pode ter efeitos devastadores em seu entorno. A interação entre a radiação e o material em um aglomerado pode levar à criação de jatos de partículas que se propagam a velocidades próximas à luz, alterando ainda mais a dinâmica do aglomerado. Mas, e quanto ao impacto da radiação na vida no universo? À medida que os aglomerados galácticos são afetados por essa radiação, eles também influenciam o ambiente em que poderiam existir sistemas estelares capazes de abrigar vida. As condições que criam um lugar propício para a vida são delicadas e podem ser alteradas pela radiação cósmica. Essa dança cósmica entre radiação, matéria e galáxias pode significar a diferença entre um lugar fértil e um deserto estelar. Apesar de tudo o que sabemos, ainda há muitos mistérios por resolver. A relação entre a radiação cósmica e os aglomerados galácticos é um campo de estudo ativo, cheio de perguntas intrigantes. Por exemplo, como a radiação se comportará em aglomerados galácticos no futuro? Terá um papel na formação de novas estruturas à medida que o universo continua se expandindo? O estudo desses fenômenos não apenas nos ajuda a compreender o presente, mas também nos oferece um vislumbre do futuro do nosso universo. Finalmente, não devemos esquecer que a radiação cósmica é apenas um aspecto da vasta e complexa trama que formam os aglomerados galácticos. Cada descoberta leva a novas perguntas, e cada pergunta nos aproxima um pouco mais de compreender nosso lugar no cosmos. Assim, da próxima vez que você olhar para as estrelas, lembre-se de que está observando um universo cheio de interações dinâmicas, onde a radiação cósmica desempenha um papel fundamental na história das galáxias e, potencialmente, da própria vida. A exploração desses temas não é apenas fascinante, mas também nos conecta com o vasto mistério do universo. Alguma vez você olhou para as estrelas e se perguntou se há vida lá fora, nesses distantes sistemas estelares? A resposta para essa pergunta pode estar mais perto do que você imagina, e uma parte importante desse quebra-cabeça se encontra nos aglomerados galácticos. Mas como esses colossais agrupamentos de galáxias podem influenciar a possibilidade de vida? Os aglomerados galácticos são como grandes cidades no vasto universo. Imagine uma metrópole cheia de edifícios, cada um representando uma galáxia, onde as interações entre eles podem ser comparáveis às relações sociais de seus habitantes. Nesse sentido, a forma como as galáxias dentro de um aglomerado interagem pode ter repercussões na formação de novas estrelas, que são a chave para a existência de sistemas planetários e, em última instância, de vida. A formação de novas estrelas é essencial para o desenvolvimento de sistemas que poderiam abrigar vida. Nos aglomerados galácticos, os gases e a poeira se concentram e colapsam devido à gravidade. Mas o que acontece quando várias galáxias se juntam? Esse encontro pode provocar que o gás esfrie e condense mais rapidamente, criando novas estrelas a um ritmo acelerado. Assim, um aglomerado galáctico se torna uma verdadeira incubadora de estrelas. Agora, e a matéria escura? Embora não possamos vê-la, sabemos que ela está lá e desempenha um papel crucial na formação de estruturas no universo, incluindo os aglomerados galácticos. Imagine que a matéria escura é como um tecido invisível que sustenta todo o complexo entrelaçamento do cosmos. Sem ela, a gravidade das galáxias não seria suficiente para mantê-las unidas nos aglomerados. Mas como isso afeta a vida? Os aglomerados galácticos, ao serem o lugar onde nascem tantas estrelas, também se tornam o lar de elementos necessários para a vida, como o carbono e o oxigênio. À medida que as estrelas morrem, elas liberam esses elementos no espaço, enriquecendo o meio interestelar e fornecendo os componentes básicos para que se formem novos planetas e, potencialmente, vida. A interação entre galáxias dentro de um aglomerado também pode ser fascinante. Quando duas galáxias colidem, não apenas se fundem, mas também provocam uma onda de formação estelar. Esse fenômeno pode ser visto como um renascimento galáctico. Nesse sentido, a vida pode ser o resultado de ciclos de criação e destruição, onde as interações nos aglomerados galácticos desempenham um papel fundamental. Algumas teorias sugerem que os aglomerados galácticos também podem atuar como mecanismos de transporte de vida.
A matéria expelida de galáxias em explosões de supernova pode ser transportada através do meio intergaláctico e, eventualmente, chegar a outros sistemas. Isso levanta uma pergunta intrigante. Os aglomerados galácticos poderiam ser responsáveis por semear vida em outros cantos do universo? Além disso, a proximidade das galáxias em um aglomerado pode facilitar a transferência de matéria e energia. Isso significa que, em um ambiente tão dinâmico, as condições poderiam ser adequadas para que se desenvolvessem ambientes propícios para a vida. Por exemplo, o calor gerado pelas interações entre galáxias pode criar zonas onde os planetas tenham condições mais quentes e, talvez, habitáveis. No entanto, nem tudo é tão simples. As condições em certos aglomerados galácticos podem ser hostis para a vida. As radiações cósmicas e as forças gravitacionais extremas podem tornar alguns lugares inóspitos. Esse contraste entre os ambientes dos aglomerados galácticos nos leva a perguntar: a vida é um fenômeno comum ou raro no universo? A busca por vida em outros sistemas estelares se concentra em planetas que orbitam estrelas semelhantes ao nosso Sol. Mas não seria fascinante considerar que a vida poderia surgir em condições completamente diferentes? Em sistemas formados por estrelas nascidas em aglomerados galácticos? Essa ideia abre um sem fim de possibilidades sobre como e onde a vida poderia existir no cosmos. Os cientistas continuam explorando a relação entre os aglomerados galácticos e a vida. Através de telescópios e missões espaciais, estão sendo coletados dados sobre a formação de estrelas e a composição dos aglomerados. Cada nova descoberta nos aproxima um passo mais de entender não apenas como se formam as estruturas do universo, mas também como essas podem influenciar a existência de vida além do nosso planeta. A fascinação pela vida no universo nos leva a refletir sobre nossa própria existência. Se os aglomerados galácticos são incubadoras de estrelas e, por extensão, de sistemas planetários, que outras surpresas o vasto cosmos nos reserva? A busca por respostas a essas perguntas é o que impulsiona a ciência para frente, e cada nova descoberta pode ser uma pista a mais no grande quebra-cabeça da vida no universo. O que está claro é que os aglomerados galácticos são mais do que simples agrupamentos de galáxias. São centros de atividade cósmica que podem ajudar a responder às perguntas mais importantes da humanidade. Estamos sozinhos no universo? Como a vida se formou na Terra e poderia ter se originado em outro lugar? Essas perguntas ressoam em cada canto do cosmos, e os aglomerados galácticos podem ser as chaves para desvendar seus segredos. Qual é a relação entre os aglomerados galácticos e a teoria das cordas? Pode parecer uma pergunta distante, quase como se estivéssemos falando de dois mundos diferentes, mas na vasta rede do cosmos, tudo está interconectado. A teoria das cordas, por sua vez, é uma das propostas mais intrigantes e complexas que os físicos desenvolveram para entender a natureza fundamental do universo. Mas como algo tão abstrato como a teoria das cordas pode se vincular a esses gigantescos agrupamentos de galáxias que compõem nossa existência cósmica? Para começar, pensemos na estrutura do universo. Os aglomerados galácticos são como enormes ilhas em um oceano escuro. Essas ilhas são formadas por galáxias que se atraem mutuamente através da gravidade. Mas o que dizer do tecido que conecta tudo isso? É aqui que a teoria das cordas entra em cena. Essa teoria sugere que o que conhecemos como partículas subatômicas não são apenas pontos diminutos, mas que na verdade são cordas vibrantes. Assim como as cordas de um violino produzem diferentes notas dependendo de como vibram, essas cordas poderiam dar origem a diferentes partículas e forças que moldam nosso universo. Agora, como isso se relaciona com os aglomerados galácticos? Imagine que cada corda nesta teoria é capaz de influenciar a matéria e a energia ao seu redor. As interações entre essas cordas em um nível fundamental poderiam afetar a maneira como as galáxias se agrupam e se comportam dentro de um aglomerado. Isso sugere que, em um sentido profundo, a estrutura do cosmos, desde os aglomerados galácticos até as partículas menores, é regida pelas mesmas leis fundamentais. É fascinante pensar que, à medida que os cientistas estudam a dinâmica dos aglomerados galácticos, eles também podem estar desvendando os segredos da teoria das cordas. E se a forma como as galáxias se movem e se agrupam dera pistas sobre a natureza dessas cordas? As vibrações das cordas poderiam influenciar como a matéria escura se distribui, que desempenha um papel fundamental na formação de aglomerados galácticos.
A matéria escura, essa substância misteriosa que não podemos ver, mas sabemos que está lá, poderia ser uma manifestação das propriedades das cordas. Pense na matéria escura como a cola invisível que mantém unidas as galáxias dentro de um aglomerado. Se as cordas influenciam as propriedades da matéria escura, então seu estudo poderia abrir novas avenidas na compreensão de como e por que esses enormes grupos de galáxias se formam. Um aspecto intrigante da teoria das cordas é que nela, o espaço e o tempo não são imutáveis. Eles se tornam entidades flexíveis, moldadas pelas interações das cordas. Isso levanta uma pergunta fascinante. O comportamento dos aglomerados galácticos poderia também ser uma manifestação dessa flexibilidade? Se o espaço é maleável, então talvez os aglomerados galácticos não apenas se movam através dele, mas também o moldem, criando um impacto na estrutura do universo em grande escala. Com cada nova descoberta na astronomia e na física, mais perguntas surgem. Poderiam os aglomerados galácticos ser laboratórios naturais para estudar a teoria das cordas? Os astrônomos estão constantemente buscando padrões na distribuição dos aglomerados, que poderiam revelar informações sobre a estrutura do espaço-tempo. A conexão entre o que vemos no céu e o que ocorre nos níveis mais profundos da matéria é um quebra-cabeça que continua desafiando nossa compreensão. Além disso, o estudo dos aglomerados galácticos poderia oferecer pistas sobre a natureza da própria gravidade, que é um dos aspectos centrais na teoria das cordas. Se entendermos como as galáxias se agrupam e se comportam dentro de um aglomerado, poderíamos desvendar os mistérios da gravidade quântica, uma área onde a teoria das cordas busca unificar a gravidade com as outras forças fundamentais do universo. Alguns cientistas se aventuram a pensar que, através da pesquisa dos aglomerados galácticos, poderíamos não apenas entender melhor nossa história cósmica, mas também vislumbrar o futuro do universo. Se a teoria das cordas conseguir descrever a realidade de uma maneira precisa, poderíamos estar no auge de uma revolução em nossa maneira de compreender tudo, desde a matéria escura até a formação de aglomerados galácticos. A busca por respostas na interseção da cosmologia e da teoria das cordas é uma jornada apaixonante. Cada nova descoberta no estudo dos aglomerados galácticos poderia ser uma pista que nos aproxime de compreender não apenas como nosso universo se formou, mas também como funciona em seu nível mais profundo. Assim, nesta dança cósmica, os aglomerados galácticos e as cordas se entrelaçam em um tecido de mistério, onde cada fio conta uma parte da história do cosmos. À medida que avançamos em nossa busca por conhecimento, é essencial lembrar que cada resposta nos leva a novas perguntas. A teoria das cordas continua sendo um campo cheio de incógnitas, mas cada descoberta que fazemos sobre os aglomerados galácticos pode ser um passo em direção a desvendar as complexidades da realidade. A exploração da relação entre esses colossos cósmicos e as cordas não é apenas uma busca científica, mas também uma aventura que nos conecta com o universo em sua totalidade, lembrando-nos de quão pouco sabemos e quão vasto é o mistério que nos rodeia. Os aglomerados galácticos são verdadeiros gigantes do universo, mas apesar de sua majestade, há muitos aspectos que permanecem envoltos em mistério. Por que são tão importantes e, no entanto, tão pouco compreendidos? A ciência avançou muito, mas ainda há perguntas que nos deixam perplexos. O que realmente acontece no interior desses colossais agrupamentos de galáxias? Há muitas incógnitas que nos convidam a explorar mais a fundo. Um dos mistérios mais intrigantes é a natureza da matéria escura. Sabemos que é fundamental para a estrutura do universo, mas o que é exatamente? Embora se estime que mais de 90% da matéria no universo seja escura, sua essência continua sendo um quebra-cabeça. Os cientistas estão tentando desvendar como essa matéria invisível afeta a formação e dinâmica dos aglomerados galácticos. Poderia ser que, sem a matéria escura, esses aglomerados não existiriam de forma alguma? Outro enigma que nos fascina é o papel dos buracos negros supermassivos no centro de alguns aglomerados galácticos. Como é possível que esses monstros devorem tudo ao seu redor e, ao mesmo tempo, influenciem a evolução de seu aglomerado? Existem teorias que sugerem que esses buracos negros poderiam estar relacionados com a formação de novas estrelas. Poderia ser que, apesar de sua natureza destrutiva, também sejam agentes de criação no cosmos. A evolução dos aglomerados galácticos ao longo do tempo é outro tema que desperta curiosidade. Como mudaram desde seus inícios até o presente? Os astrônomos observaram que muitos aglomerados passaram por fases de intensa atividade, onde as interações entre galáxias desencadearam episódios de formação estelar.
No entanto, o que acontecerá com eles no futuro? A possibilidade de que se fundam com outros aglomerados é uma das teorias mais discutidas. Ao falar da formação estelar, surge uma pergunta intrigante. Que papel desempenham os aglomerados galácticos na criação de novas estrelas? Foi demonstrado que a densidade de matéria nos aglomerados pode ser um catalisador para o nascimento de estrelas. Mas, que fatores determinam se uma estrela nascerá em um aglomerado ou ficará no limbo do espaço? A relação entre os aglomerados galácticos e a vida é outro mistério fascinante. Se os aglomerados galácticos são como grandes fábricas de estrelas, poderiam também influenciar a possibilidade de vida em outros mundos? Poderia ser que alguns aglomerados tenham condições adequadas para abrigar sistemas planetários capazes de suportar vida? As perguntas são tantas que nos levam a refletir sobre nosso lugar no universo. Um aspecto que muitas vezes é negligenciado é o impacto da radiação cósmica nos aglomerados galácticos. Essa radiação, que se origina em eventos cataclísmicos como explosões de supernovas e a atividade de buracos negros, pode alterar a dinâmica dos aglomerados. De que maneira essa radiação afeta a formação de estrelas e a evolução das galáxias dentro de um aglomerado? À medida que exploramos esses mistérios, também nos deparamos com a teoria das cordas, que sugere que o universo pode ser muito mais complexo do que imaginamos. Poderia essa teoria oferecer respostas a perguntas sobre a estrutura dos aglomerados galácticos e a natureza da gravidade? A interconexão entre a física das partículas e a cosmologia é um campo de estudo emergente que promete desvendar segredos do universo. No entanto, apesar de tudo que aprendemos, ainda há muitas perguntas sem resposta que nos convidam a continuar investigando. O que acontece com os aglomerados galácticos que colidem? Como se reconfiguram e que efeitos têm sobre suas galáxias? Essas colisões podem desencadear processos complexos que poderiam levar à formação de novas estruturas galácticas. A busca por respostas não termina aqui. Existem outros fenômenos, como os filamentos de matéria escura, que poderiam estar conectando aglomerados galácticos entre si. Que implicações isso teria para nossa compreensão do universo em grande escala? A possibilidade de que haja uma rede invisível que conecte esses gigantes é tanto intrigante quanto desconcertante. Finalmente, ao olhar para o futuro, a exploração dos aglomerados galácticos nos apresenta uma oportunidade única para aprender mais sobre o universo. A tecnologia avança rapidamente, e com ela, nossa capacidade de observar e entender esses colossais agrupamentos. Que descobertas nos aguardam nos próximos anos? A curiosidade humana e a paixão pelo conhecimento são as forças que nos impulsionam a continuar indagando nos segredos do cosmos. Cada nova descoberta nos aproxima um passo mais de responder às perguntas que nos têm desvelado por tanto tempo. Os aglomerados galácticos, com seu imenso poder e mistério, continuam sendo uma área fértil para a pesquisa. Assim, enquanto olhamos para o céu estrelado, lembremos que cada pontinho de luz pode estar escondendo um enigma esperando para ser descoberto. Estamos prontos para desvendar os segredos do universo? A aventura apenas começa. A vastidão do universo e a complexidade dos aglomerados galácticos nos levam a refletir sobre seu significado. O que eles nos dizem sobre o cosmos em que vivemos? Cada aglomerado é como uma enorme cidade de galáxias. Um ponto de encontro de bilhões de estrelas que têm viajado juntas por éons. Nesta vasta rede cósmica, cada elemento conta uma história, e é precisamente essa narrativa que nos ajuda a entender nossa própria existência. Os aglomerados galácticos não são apenas agrupamentos de galáxias, são comunidades dinâmicas que interagem, se fundem e evoluem. Você já se perguntou como essas interações moldam o destino das galáxias individuais e, em última instância, o do universo? A resposta está nas forças gravitacionais e na matéria escura que atua como a cola invisível que mantém unidas essas vastas coleções de galáxias. Sem a matéria escura, esses aglomerados não existiriam como os conhecemos. É interessante pensar que os aglomerados galácticos não são estáticos. Imagine uma dança cósmica onde as galáxias giram e deslizam umas ao redor das outras. Algumas até colidem e se fundem, criando novas estrelas no processo. Não é fascinante pensar que neste vasto cenário, as galáxias estão constantemente mudando e evoluindo? Esta dança cósmica é um lembrete de que o universo está em constante transformação. A formação de novos sistemas estelares nesses aglomerados é outro aspecto crucial. Você sabia que, em meio a toda essa interação, as condições podem ser perfeitas para que novas estrelas se formem?
À medida que as galáxias se aproximam, o gás e a poeira se comprimem, o que pode desencadear uma explosão de atividade estelar. É como se cada aglomerado se tornasse uma fábrica de estrelas, onde as condições adequadas podem dar vida a novas luminárias no céu. Os aglomerados galácticos também desempenham um papel fundamental na evolução do universo. Como eles influenciam a expansão e a estrutura geral do cosmos? Ao estudar como se agrupam e se distribuem, os astrônomos podem desvendar os segredos da energia escura e da expansão acelerada do universo. Cada aglomerado é como um tijolo na vasta construção cósmica, e seu estudo nos ajuda a entender qual é a forma do universo e para onde ele está indo. Então, o que acontece quando olhamos para o céu e observamos esses aglomerados? Estamos olhando para o passado, para a história do próprio universo. Cada aglomerado é um registro de eventos que ocorreram ao longo de bilhões de anos. Que mistérios eles nos revelam? Cada observação que fazemos nos aproxima mais das respostas sobre como o universo se formou e qual é seu destino final. É possível que você esteja se perguntando o que ainda resta a descobrir neste campo. Embora tenhamos aprendido muito, ainda há perguntas sem resposta. E quanto à matéria escura e sua relação com a formação de aglomerados? Como a radiação cósmica interage com eles? As investigações continuam, e cada nova descoberta nos leva a aprofundar os mistérios do universo. A importância dos aglomerados galácticos se estende além da astronomia. Como eles se relacionam com a possibilidade de vida em outros sistemas estelares? A forma como as estrelas se formam e evoluem nesses aglomerados pode influenciar a criação de condições adequadas para a vida. Cada nova descoberta pode ter implicações profundas para nossa compreensão da vida no cosmos. Enquanto olhamos para o futuro, é emocionante pensar no destino desses aglomerados. Eles se fundirão, se dispersarão ou se desintegrarão com o tempo. A evolução dos aglomerados galácticos é um tema fascinante que nos convida a especular sobre o futuro do universo. Que novas formações e transformações nos aguardam à medida que o tempo avança? Os aglomerados galácticos também são um campo fértil para a teoria das cordas e outras ideias inovadoras na física. Como essas teorias se relacionam com a estrutura do universo e a própria natureza da realidade? A busca por respostas a essas perguntas é um testemunho do engenho humano e de nossa curiosidade inata por entender o desconhecido. Ao concluir esta exploração, é essencial lembrar que cada aglomerado galáctico que observamos é um lembrete do quão vasto e misterioso é nosso universo. Cada nova descoberta traz consigo a promessa de novas perguntas, e é nessa busca por conhecimento que reside a verdadeira beleza da ciência. A astronomia, assim como o próprio universo, está em constante expansão. E os aglomerados galácticos são protagonistas dessa história. Assim, da próxima vez que você olhar para o céu estrelado, lembre-se de que está vendo não apenas luzes distantes, mas que você é uma testemunha da história cósmica. Com cada aglomerado galáctico, estamos um passo mais perto de desvendar os segredos do universo. A curiosidade nunca deve parar, e a busca por conhecimento sobre os aglomerados galácticos e seu significado no grande esquema do cosmos é uma jornada que apenas começa. A história do universo é contada através deles, e nós somos os narradores dessa narrativa infinita.